Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Reflexão. No episódio de hoje, vamos continuar explorando o livro Abuso Espiritual, de Michael Kruger, e vamos ver hoje o segundo capítulo, Aquilo que não deve ser nomeado. O que é abuso espiritual? Então eu vou fazer um resumo dos principais tópicos, enquanto faço alguns comentários próprios acerca do assunto. Bem, o autor ele começa pelo que não é o abuso espiritual. O abuso espiritual não é simplesmente o abuso físico ou o abuso sexual, embora possa envolver o abuso sexual também. E o abuso espiritual não é apenas o abuso emocional e psicológico, embora envolva sim o abuso emocional e psicológico, mas não se resume a isso, porque a diferença é que no abuso espiritual, o abuso parte de alguém com uma posição de autoridade, de liderança espiritual sobre aquele que sofreu o abuso. Enquanto a definição de abuso espiritual, eu vou ler aqui o trecho em que ele fala essa definição. É quando um líder espiritual, como um pastor, presbítero ou líder de uma organização cristã, exerce sua posição de autoridade espiritual para manipular, oprimir, assediar e intimidar aqueles sob sua liderança, como forma de manter seu próprio poder e controle, ainda que esteja convencido de que o faz visando a objetivos bíblicos relacionados ao reino. Então, vamos ver algumas características dessa definição aqui de abuso espiritual. Primeiro, o abuso espiritual envolve alguém em posição de autoridade espiritual. Existem sim posições de autoridade e liderança que são legítimas. A questão não é acabar com lideranças ou autoridades espirituais, mas o que acontece é que muitas vezes ela é exercida de forma indevida. E como isso acontece? Algumas igrejas, por exemplo, possuem uma estrutura vertical masculina que não pode ser questionada, principalmente por mulheres. O abuso espiritual pode partir de uma mulher? Sim, pode. Mas a gente sabe que a maior porcentagem de liderança nas igrejas, é de homens. E o que eu percebo é que muitos dos líderes homens abusivos, eles buscam excluir as mulheres das lideranças da igreja e acontece uma depreciação mesmo e excluem de certas funções, de certas reuniões. Bom, outra coisa que acontece por ser o pastor um líder espiritual, se ele faz um comentário depreciativo a alguém sob sua liderança, existe um peso maior. Não é não é a mesma coisa de um colega falar algum comentário depreciativo sobre o próprio colega, mas é diferente quando é alguém que está em uma posição e você deve algum respeito ou algo do tipo. E algo que é terrível, por ser alguém numa posição de autoridade espiritual, o que acontece? E que muitos sobreviventes de abuso relatam que o pastor abusivo citou a Bíblia contra elas. Então, a palavra que essas pessoas amam, que devia trazer vida, acaba sendo utilizada para prática de abusos.
para coagir, para oprimir, para assediar. Um dos exemplos que o autor cita no livro, ele fala de Mark Driscoll. Ele conta que certa liderada dele, se não me engano, a secretária da igreja, ela, em conversa com ele, falou algo que ele não gostou. Ela falou algo sobre ter mais pessoas para estar ali presente na liderança, pra ele não tomar as decisões sozinho. E ele falou uma frase para ela. Ele disse: "A confiança é muito difícil de conquistar e muito fácil de perder". E no culto seguinte, ele no púlpito falou essa mesma frase. E isso é muito real. Eu já passei por situações semelhantes. Eu conversando com o pastor sobre algumas questões da igreja que eu fui mostrar a ele ou tentar conversar com ele algumas coisas que eu achei que não estavam acontecendo bem. E eu eu disse a ele, e isso eu falei na maior inocência, assim, sabe. E disse: "Pastor, percebi que senhor não sabe trabalhar bem com quem pensa diferente". E aí, o que aconteceu? Ao final da conversa, ele me disse que era eu que não sabia trabalhar com quem pensa diferente, e no domingo seguinte, na pregação, ele estava lá exortando a igreja, dizendo: "Você tem que saber trabalhar com quem pensa diferente". Nossa, isso é terrível. Tentando usar certas palavras justamente para ferir, para provocar, porque quem está ali no púlpito tem a palavra, a voz. Quem está só ouvindo, eh, fica silenciado, né, vamos dizer assim. A voz de quem está no púlpito se sobressai. Bom, além de envolver alguém em posição de autoridade espiritual, o abuso espiritual envolve também métodos pecaminosos de controle e opressão. Quais são as palavras mais utilizadas pelas vítimas para descrever o líder espiritual abusivo? O autor destaca 5 palavras: hipercrítico, cruel, ameaçador, defensivo e manipulador. Vamos falar sobre cada uma delas. Hipercrítico. O pastor, o líder, ele faz uma atribuição de culpa. Eu já notei isso, já percebi isso em um líder abusivo. Ele, vamos dizer assim, ele liderava a igreja pela culpa. Ele fazia você se sentir culpado, de modo que você concordasse com aquilo que ele, estava propondo. Então, ele fazia você se sentir mal, de modo que você fosse obedecer aquilo que ele ia falar, porque você era o culpado, né, você que sempre era você que precisava examinar o seu coração, e nunca o líder abusivo. A segunda palavra é cruel. O líder abusivo, ele fere. E o autor compara com fogo e gelo. Alguns vão ferir pelo fogo, outros pelo gelo. Fogo é quando a pessoa fere com palavras maldosas, comentários depreciativos, porém, ela pode ferir pelo gelo. Quando passei por essa situação de liderança abusiva, eu fui ouvir irmãos e irmãs que
tinham passado por alguma situação semelhante e sofreram algum tipo de abuso por parte desse pastor. E eu devo confessar que, ouvindo muitas histórias, a minha vontade era só de chorar. Chorar porque eram atitudes terríveis. E em uma dessas situações, o pastor foi cruel, ferido pelo gelo, tornando-se frio. Aquela pessoa disse que o pastor simplesmente parou de falar com ela. Passava pelo corredor, não olhava mais para ela, pedia, ela pedia alguma oração pelo cônjuge, pedia uma visita ao cônjuge e era simplesmente ignorada, sem, sem ter explicação alguma. Terceira palavra que as vítimas usam para descrever o líder abusivo é ameaçador. O líder abusivo ele impõe medo, seja da demissão, seja de arruinar sua reputação. Se você falar alguma coisa, vão saber do seu pecado, vou expor seu pecado, vou expor você, eu vou dizer que você fez isso. E muitas vezes esse pecado nem é real ou até é exagerado. A quarta palavra é defensivo. Toda crítica é uma ameaça ao seu poder. Qualquer questionamento, qualquer pergunta deve ser silenciado. Aquele que questiona demais ou pouco deve ser silenciado, deve ser envergonhado, isolado. E acontece isso, tentar separar, isolar, não fala mais com ele porque ele faz isso, essa aí não presta. E continuamente o líder abusivo busca reafirmar sua autoridade como um líder perfeito, o líder que a igreja precisa, e isso é muito real. Quando o líder abusivo se sentiu ameaçado, que eu vivenciei, ele começou a pregar sobre o ministério pastoral, quais as características do ministro, para afirmar que ele tinha aquelas características. Mas ele não só fazia isso, mas fazia questão de afirmar a sua autoridade. Em pregações, por exemplo, chegou a afirmar, chegou a comparar o pastor com o general de um exército. E quando o general dá uma ordem, o subordinado atende sem questionar. Essas palavras, exatamente essas palavras. Então, é uma forma defensiva, uma forma de, a todo momento, defender a sua autoridade. E a quinta palavra, manipulador. O que acontece? O líder narcisista, o líder abusivo, ele busca gerar lealdade de algumas pessoas da igreja. Muitas vezes é fazendo promessas, fazendo elogios, distribuindo cargos. E essas pessoas que vão se tornando suas aliadas, porque vai chegar um momento que ele vai precisar desses aliados, porque ele, por conta dos abusos que comete, e quando chegar o momento que ele precisar, esses aliados vão defendê-lo e podem até agir opressivamente. E isso aconteceu comigo também, e mandaram até eu ir embora da igreja, porque eu trazia problemas, confusão. Então, o líder narcisista, ele manipula, coloca amigos contra amigos. Amigos se tornam inimigos. Irmãos se
se tornam adversários. Ele divide a igreja. Foi isso que aconteceu. Isso é o que acontece. Uma terceira característica aqui na definição do abuso espiritual é que esses líderes abusivos aparentemente edificam o reino de Deus, mas, na verdade, eles estão edificando o seu próprio reino. Podemos perceber que a visão da igreja é a visão dele, a direção da igreja deve ser a direção dele. A lealdade não é a palavra, não é a verdade. A lealdade deve ser a ele. Vi isso acontecer também, a afirmação de que não se devia ouvir essas pessoas, devia se defender ele. Isso essa é uma característica, né, ele está defendendo o próprio reino, não o reino de Deus. E o controle da igreja tem que ser dele. Não é mais o tesoureiro, não é o tesoureiro que administra as finanças da igreja, não é o administrador da igreja, melhor dizendo, que administra as finanças, as questões da igreja, é ele. E se a pessoa não obedece a ele, ele vai fazer o possível para tirar. E quando a pessoa é retirada, ele vai colocar alguém que vai fazer aquilo que ele quiser. Isso também vi acontecer. Então, quem questiona algo é atropelado, esmagado, supostamente para a glória de Deus. Então, ele chega até a mentir, a caluniar, porque eu acho que na mente dele vale a pena fazer isso, porque seria para um objetivo maior do reino de Deus, mas ele está se enganando. Por isso é muito difícil alguém que comete um abuso espiritual se arrepender, porque para ele, ele está fazendo o que é correto. Ele está fazendo aquilo que é, vamos dizer assim, bíblico, entre aspas. Bem, o autor Michael Kruger, ele faz questão também de mencionar: certamente, nem tudo é abuso espiritual. Talvez uma pessoa seja antipática, não se dá bem com a outra, pode até magoar alguém por acidente. Isso pode acontecer. O pastor pode confrontar o pecado das pessoas e não necessariamente é um abuso, mas pode ser também, dependendo da maneira como ele se porta. Se a gente compara com o policial ele pode, sim, em determinadas circunstâncias, abordar a certas pessoas, mas, eh, a partir do momento que ele usa de violência desnecessária ou algo que está fora da lei que ele deva seguir, isso já pode configurar um abuso de autoridade. Então, o pastor legitimamente pode confrontar o pecado de alguém, mas depende também da maneira. Se ele usa isso para maltratar a pessoa, para descredibilizar a pessoa, se torna um abuso. Ou se ele mesmo se ele estiver errado sobre o pecado que ele está confrontando, se ele está inventando ou até exagerando. Eu vi acontecer também essa invenção, falar que: "Olha, fulano me falou do seu pecado", sendo que ninguém tinha falado nada e ele estava simplesmente inventando um pecado para aquela pessoa, porque ele não queria que ela participasse de determinada função na igreja. Bem, pode ser difícil identificar um abuso espiritual? Pode ser difícil identificar, mas isso não quer dizer que não seja um pecado. Por exemplo, o orgulho é um pecado terrível, mas não pode não ser tão fácil de identificar.
um coração orgulhoso, mas não deixa de ser pecado. E esse pecado do abuso espiritual é um pecado tão sério que desqualifica alguém do ministério pastoral, da liderança espiritual da igreja. Mas esse é o assunto do capítulo seguinte e em breve estarei gravando sobre ele também. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil esse conhecimento e que a gente possa continuar falando sobre isso. E, como eu já disse, é um tema difícil, mas necessário. Se gostou, começa a seguir aí o podcast, comenta o que achou, se tem alguma sugestão, e a gente vai seguindo, melhorando aqui também. Até mais. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês.